José Quintana Júnior. Olá, começa agora o DNA, o programa de entrevistas que revela a identidade da nossa gente aqui na Rádio CDN. Eu sou o jornalista José Quintana Júnior e o DNA conta com a parte técnica de Marcelo Cabral e Thomas Pipe. A produção é de Tatiane Palma. Na próxima hora, nós te convidamos a conhecer um pouco mais da história de algumas personalidades que se destacam em diferentes áreas de atuação em Santa Maria e na região. E você também pode nos acompanhar, é claro, além da Rádio CDN, pelo nosso canal do YouTube e também pelos canais 26 e 526 da NET, a TV Diário. E para falar um pouquinho mais sobre o nosso entrevistado de hoje, a gente volta para o ano de 1969. No mundo, os Beatles subiam pela última vez a um palco para um concerto, aquela apresentação histórica em cima do prédio da Apple Records, a gravadora dos Beatles. No Brasil, Emílio Médici toma posse como presidente do país por meio de eleições indiretas. A Apollo 12 pousa na Lua foi a segunda missão do programa Apollo a pousar na superfície da Lua e a primeira a fazer um pouso de precisão num ponto pré-determinado do satélite. Aqui no caso a gente fala Brasil, mas isso seria mundo, né? Nós temos alguns falecimentos: Jeffrey Hunter, ator norte-americano; Chuck Taylor, jogador de basquete norte-americano. Entre nascimentos nós temos Daniela Escobar, atriz e apresentadora; Matheus Nachtergaele, ator; e no dia 14 de agosto de 1969 nasceu o nosso convidado de hoje, Elker Paes, né? A gente até combinou como é que seria a pronúncia aqui antes de começar o programa. Natural de Rosário do Sul, Elker é ator, diretor e professor de teatro. Sua infância foi tranquila e criativa, gostava de brincar de teatro com seus brinquedos e pets, gatos e cachorros. Queria ser artista desde criança, sempre sentiu ser sua vocação. Sempre teve uma ligação muito forte com a mãe. Ela que o ensinou a tocar acordeon, um instrumento usado até hoje nos trabalhos de palhaços da companhia. Veio morar em Santa Maria para terminar o ensino médio e também na procura pelo grupo de teatro que conheceu através da rádio. Mais tarde, já morando em Santa Maria, cursou licenciatura em artes cênicas na Universidade Federal de Santa Maria. Em 95, quando era recém-graduado, Elker resolveu montar sua companhia teatral, sendo um dos primeiros grupos nascidos dentro do meio acadêmico aqui na cidade. Foi com o espetáculo de formatura Goiabada com Queijo, uma releitura de Romeu e Julieta, que ele conseguiu investir na prática do teatro, decidindo-se de vez estar em cima dos palcos. Esse foi o primeiro espetáculo de clowns em Santa Maria e o início da história da CIA Retalhos de Teatro. Uma das suas produções como diretor, a montagem Os Cegos, inspirada no texto de Maurice. Aí a pronúncia eu vou pedir a tua ajuda. Boa tarde, tudo bom? Tudo Boa bem? tarde a todos os ouvintes. Maurice Merrick. Muito bem, pra gente não falar de forma errada, né? Produzida em 2002, chegou a entrar no circuito de 9 festivais e recebeu 50 prêmios em apenas um ano. O que considera mais importante de sua trajetória é levar a sério a sua profissão. O Elker já deu uma palhinha da sua voz, mas eu queria agradecer gentilmente a sua participação aqui no programa DNA. Obrigado, Quintana, obrigado ao programa, a Tati, ao jornal, à rádio e a todos os ouvintes, né, que estão aí. Elker, a gente fez, e claro que isso é um apanhado, né, da tua história, e a gente vê essa tua veia cultural que tu remete à infância. Então vamos mergulhar um pouquinho lá na tua infância, que ela não se dá aqui em Santa Maria, ela é lá em Rosário do Sul, né? Começa em Rosário do Sul. Bom, como você já falaste, nasci dia 14 de agosto de 69, uns dias depois, né, que o homem pisou a lua, dia 21 de julho. Enfim, na minha trajetória, minha mãe, ela gostava muito de teatro, sempre gostou. Tanto que ela tocava gaita. Eu venho de uma família de artistas, de músicos. Meu avô era músico, tocava, tinha o conjunto dele lá da velha guarda. Enfim, tocava todos os instrumentos. E ia ao teatro Circo Serelepe. Ia para Rosário do Sul, eles ficavam em temporadas em cidades do interior do Rio Grande do Sul. Ia de palhaçaria, e tinha aqueles melodramas, que o direito de nascer, enfim. E a minha mãe disse que estava grávida de mim,
ela ia muito. E eles iam todos os dias. Então eles não tinham mais nem dinheiro para pagar ingresso todos os dias. Ficava uma temporada de 3 meses. Era um preço popular, mas mesmo assim, todos os dias, né? Atração na cidade, não tinha TV, não tinha... Enfim. E aí ela dizia para mim que ela vendia até garrafas. Ela juntava as garrafas que eu tinha em casa para vender, para poder ir todos os dias. E estava grávida já de 8 ou 9 meses de mim. Então acho que vem daí a minha veia artística pelo teatro. E aí depois, quando eu era pequeno, ficava uma temporada assim de uns 5, 6 anos, aí retornava esse Teatro Serelepe e ficava a temporada. Aí eu já lembro, quando eu tinha uns 6 anos de idade e que eu ia ao Serelepe. E eu lembro de uma peça infantil, Branca de Neve e 7 Anões, era um matinê, e eu ia nas adultas também à noite, eu ia de tarde e de noite. Minha mãe, minha tia, minha avó, alguém me levava. E aí eu me lembro do Branca de Neve, foi a primeira memória que eu tenho do teatro, assim, ó. Que era... E tinha um dos anõezinhos que tava se mijando em cena, e o pobrezinho não parava quieto. Pois ele falou. E aquela magia da cortina abrindo e dos personagens entrando, e eu pensava, um dia eu quero fazer isso. Aí eu chegava em casa, com 6 anos de idade? Com 6 anos. Mas antes eu já tinha eu já fazia, porque a minha mãe era muito noveleira, minha família, eu já olhava as novelas lá, Escravizaura, enfim, lá na época, né? Já tinha televisão e o Sítio, gostava muito do Sítio, brincava com os personagens do Sítio, o primeiro Sítio. E aí eu sempre tive essa coisa da cortina, e eu tinha muito cachorro, a gente morava numa casa imensa, e gato, e eu fazia os personagens, e minha avó era costureira, aí sobrava retalhos, e eu fazia as roupas, os figurinos, os bichinhos, e eles... eram meus anjos, eu não maltratava nem nada, mas eles brincavam comigo. Na minha ideia, na minha cabeça, eles brincavam comigo e gostavam, ficavam paradinhos assim. Eu vestia e fazia. Aí pegava as bonecas, aí tinha boneca, mas eu gostava de boneca, sempre gostei de boneco, mas era pra fazer os personagens. Então eu vestia, apanhava do meu pai, é claro, né? E aí eu vestia, aí a minha avó ia, me dava a boneca de novo, e aí eu fazia o meu teatro. Aí eu comecei a ganhar disco com 10 anos de idade, os long play, compacto, ganhei um toca-disco. Aí tinha as capas dos artistas, né, das novelas, e ali eu fazia o meu teatro, ali eu fazia. Porque na escola, eles não tinham, na escola não tinha. E hoje sou professor de teatro. Uma vez a professora de educação artística perguntou, levanta a mão, quem quer fazer teatro? Só eu. Quase apanhei na saída. Então vem aí a minha veia, né? E o meu avô, como era músico ele me perguntou, meu neto, eu te pago aula de música, o que tu queres fazer? Eu tava de 5 para 6 anos. E a última coisa que ele falou foi piano. Eu disse, piano. Eu imagino que foi por isso que eu quis fazer piano, né? O mais difícil de todos, né? E aí foi infelicidade que eu digo que eu fui fazer piano, porque eu não tinha como carregar um piano nas costas para tocar nos lugares, né? Mas aí eu faltava 1 ano para me formar em piano, 13 anos, e eu desisti, porque aí eu foquei no teatro. Mas enfim, deixar tu perguntando, é isso aí. Mas, ou seja, além da tua veia do teatro, da questão eu imagino hoje que tu trabalha não só com a questão da encenação em si, mas também de roteiro, de uma série de coisas, né? Sim. Mas tu também tem a ver pro lado da música também, né? A música me ajudou bastante e me ajuda, tanto que eu desde do piano, e eu fiz alguns anos de violão, então piano eu toco, mas violão eu arranhava. E o acordeão, que eu fui fazer um espetáculo, A Hora da Estrela, aqui da companhia, em 2000, e minha mãe tocava acordeão, sempre tocou. E aí ela me ensinou a tocar. Como eu tocava o dedilhado, piano, ela me ensinou os baixos. E ali eu tirei algumas coisas. E eu carrego a gaita até hoje com o meu palhaço, que depois eu posso falar. Claro, com certeza. E essa parte musical chegou, como lá na licenciatura em artes cênicas, que eu entrei em 92, tinha aula de música, tinha aula de artes plásticas, tinha aula de questões visuais agora, aula de teatro, aula de desenho. Então, isso tudo me ajudou. E a música, eu ajudava a dar aula para meus colegas, porque eu já entendia a percepção, não só as notas, música, tive aula com Morales, piano, com a Sheila, enfim, teve assim, ó, isso me ajudou tudo para entender mais a cena teatral, né? A questão das artes visuais, o cenário, o figurino, da música, sonoplastia, o ritmo de cena. E tudo E a licenciatura ainda, a parte pedagógica de sou professor de ensino fundamental e médio, né? De teatro. E em relação às tuas apresentações, é claro que a gente vai fazer alguns zigue-zague. A gente volta no passado, volta um pouquinho pro presente, ou um passado recente.
as peças que tu escreve, elas são mais baseadas em musicais, justamente por essa tua veia dupla, né, musical e também artística do teatro? Na verdade, eu não escrevo peças. Eu escrevi algumas coisas. Não sou escritor. Algumas coisas por necessidade também. No Romeu e Julieta, deixa eu falar, na Hora da Estrela, foi no ano 2000, não tinha ninguém que tocasse acordeão e eu queria um acordeão em cena. Eu não ia entrar, eu estava dirigindo, foi o terceiro espetáculo adulto da Companhia Retalhos. E aí não tinha ninguém que tocasse, fui atrás, não tinha ninguém, aí eu entrei. Aí eu fiz uma participação e fiquei mais como músico. Depois, já no ano seguinte, veio Passageiros da Alegria, que são os palhaços, fui convidado pela Cida Rock, tem até hoje, tem de 2021 a 2023, esse ano ainda segue, né? E aí vou levar o acordeão para me acompanhar. Depois eu posso falar só disso. E aí eu fiquei, claro, fui aprendendo outras músicas. E aí tem outros espetáculos, um espetáculo que eu estreiei bem em 2020, na pandemia, que eu escrevi o roteiro, né, que é a história das 6 horas da tarde, que em 2010, 2011 eu fiz o filme, eu escrevi o texto, e aí eu reescrevi para teatro. E eu fiz outros roteiros, algumas coisas assim de peça infantil também, mas assim, dá pra contar nos dedos. Não sou escritor, eu só por necessidade. Mas justamente o questionamento foi em cima das que tu escreveste. Tá, então assim... Se é um musical... Não é musical, não é musical. O que eu fiz assim, Romeu e Julieta, que é o nosso espetáculo de rua, é um musical. Eu entrei também, já tem há 13 anos de espetáculo, a gente parou em 2020, quando começou a pandemia. Tinha 13 anos. Eu entrei porque ninguém tocava acordeão. Não tinha ninguém. Aí eu faço uma participação. E é um musical. Eu adaptei o texto. Então o que eu faço? Eu adapto um texto já escrito por um autor. E aí eu mexo. Né? Peço licença para o autor e mexo. E nesses que eu escrevo, porque eu sou mais diretor. Eu dirijo. Né? E é claro que agora, de um tempo para cá, eu estou atuando bastante. Né? Estou atuando... Mas escritor eu não sou. Eu escrevo coisas, né? Tipo nesse espetáculo, às 6 horas da tarde, eu toco, porque a minha mãe tocou. É que assim, eu fiz tanto que eu brinco no texto, realidade e ficção se misturam às 6 horas da tarde. Tu vai assistir, tu não sabe o que é realidade, o que é ficção. Eu falo coisas da minha infância, eu reescrevo coisas da minha infância, inclusive essa parte da música, da minha mãe, e aí eu misturo realidade e ficção. E aí é uma mistura que tu não sabe. E aí eu toco também, porque é a realidade que a minha mãe tocava. Aí isso eu posso já falar, spoiler. Eu toco, no caso assim, eu sempre gostei quando era pequeno de noiva. Sempre amei, a minha tia me levava todos os domingos, Rosário do Sul, nos casamentos, né? Eu, enquanto não terminava, não saía. Mas era assim, eu era fascinado pelo véu. Quando a noiva não entrava com véu, eu não ficava tão fascinado, mas não era. E aí a minha tia, uma vez eu descobri, a minha avó guardava da minha outra tia um véu dela e o vestido, e eu me vesti e fui pra frente do espelho. Foi uma coisa muito louca aquilo. E eu apanhei, é claro, do meu tio que chegou e me viu. No espetáculo eu coloco que era eu me vesti com o véu da mãe, aí chegou meu pai. Então assim, eu misturo memórias minhas com ficção. E nessa história eu entrevistei 30 travestis em 2010, então eu me coloco como travesti nessa história. Então a minha história, baseada na minha história, na minha infância e na fase adulta das entrevistas que eu fiz com as travestis. Aí já vira ficção. É o que? O tempo tá passando voando. Eu vou ter que chamar o primeiro intervalo. Tá Mas em bom. seguidinho a gente vai seguir conversando. Seguiremos aqui com o programa DNA. Já voltamos. Eu me coloco no seu lugar. Quando a gente vai muito rápido, a gente arrisca a vida de todo mundo. No trânsito, somos todos um. Relaxe, desacelere, porque a vida não tira férias. E a gente vai mais devagar pra ir mais além. Detran e Governo do Rio Grande do Sul. Novas façanhas. A
revista Persona do Grupo Diário já pode ser encontrada em 11 pontos de venda em Santa Maria. Garanta a sua Persona, uma revista influente, criativa, relevante, otimista e diversificada. Acesse persona.net.br ou chama o Grupo Diário no WhatsApp 55 32 13 7272 e saiba qual o ponto de venda mais perto de você. A CDL Santa Maria é muito mais do que uma entidade representativa. Ela é um hub de informação, networking e troca de experiências com as mais diversas soluções para você e a sua empresa. Associe-se à CDL e faça parte deste ambiente de apoio e estímulo da economia local. CDL Santa Maria. A gente cuida de tudo para você cuidar do seu negócio. Nós entramos na sua casa, no seu carro, no seu trabalho para falar sobre qualquer assunto. Com coragem, opiniões firmes e muito bom humor. O nosso encontro é sempre de segunda a sexta às 13h30 aqui na CDN. Jogo de cintura, comigo, Fabiana Sparrenberger e uma mulherada de sucesso. Daniela Minello, Deborah Evangelista e Daniele Bressan. Vem pro time, vem! Venha para Inana, clínica de biomedicina estética e biortomolecular. Conheça tratamentos inovadores que contam com ações preventivas e com foco no reequilíbrio do seu organismo. E saiba mais sobre a biortomolecular associada aos tratamentos estéticos. Na Barão do Triunfo, 1660. Fone 9917-38732. Seja seu próprio padrão de beleza. Seja Inana. A notícia tem urgência e prioridade no Central CDN. De segunda a sexta, em 2 edições, a equipe do Diário faz um giro por Santa Maria e região com as principais informações do dia. O programa vai ao ar às 11, com a apresentação de Thaís Sereta e às 17 horas com Rogério Kerber. Central CDN, a notícia direto ao ponto. Sua empresa precisa selecionar funcionários? Chame a Futura Gestão de Pessoas, que lá eles selecionam os melhores colaboradores e estagiários para o seu negócio, de forma rápida e segura. Acesse www.futurasm.com.br ou chame pelo WhatsApp 981445222. Futura Gestão de Pessoas. DNA. Estamos de volta com o DNA, o programa que revela a identidade da nossa gente. Siga ao lado, o nosso entrevistado de hoje, Elker Paes. O Elker é daqueles entrevistados que não tem como contar a história dele em 1 hora só de programa e todas ainda os quadros que a gente está acostumado a fazer, mas a gente vai tentar extrair algumas histórias peculiares, algumas situações que remetem à vida dele de forma especial. Sempre lembrando que além da Rádio CDN é possível nos acompanhar pelo nosso canal do YouTube do Grupo Diário e também pelos canais 26 e 526 da NET, pela TV Diário. É o quê? Tem um episódio antes de nós transportarmos para Santa Maria, a gente está combinando isso agora, mas antes de transportarmos para Santa Maria, tem algum episódio que tu lembra da infância de humor, assim, uma história pitoresca, engraçada, que quando tu pensa na infância ou adolescência, vem à tua cabeça? De humor? Eu digo uma história engraçada, algum episódio, algum capítulo que toda vez que tu lembra, é motivo de tu abrir um sorriso e dar risada. Assim. Minha mãe, né? Minha mãe era uma palhaça, muito engraçada e muito desbocada também. Ela sempre que eu viajo desde pequeno, desde os 5 anos, sempre eu nos 5 anos ali, né? Então a minha mãe, eu fiquei com a minha avó
E a minha mãe foi morar com meu pai em Alegrete para estabelecer melhor a vida. Aí eu ficava para lá e para cá. Então um ano morava com a minha mãe, depois vinha para Rosário. E eu viajava toda semana. Meu pai era motorista da Planalto. E a minha mãe me levava, às vezes para não viajar sozinho, quando eu era o pai, me levava para Rosário, enfim. E a mãe fazia horrores. A mãe largava pum no ônibus e botava a culpa para mim e eu tinha que rir. A mãe descascava a bergamota para ficar cheirando no ônibus e as pessoas reclamarem. Então como é que eu não vou rir? Então a mãe era uma palhaça, assim, ó. Então são vários, mas é minha mãe. Minha mãe que já não está entre nós há 8 anos, mas sempre foi uma palhaça. Como é que vem um menino lá da fronteira oeste ainda, daquela fase de transição, adolescência pra vida adulta, né? 18 anos. 18 anos. Vem da fronteira oeste. Mas me achando adulto, né? Para Santa Maria. Galo. Foi assim, eu não peguei quartel, né? E bom, vou ter que contar uma historinha. Hoje sou professor, mas eu tenho que contar, né? Que eu sempre fui meio relapso no 2º grau. Tem que ter uma formação, fui fazer contabilidade. Nunca gostei de contabilidade, nunca gostei de matemática. E fui fazer contabilidade e eu não sei, passei pro 2º ano e empaquei. Não conseguia mais sair. Rodei 1 ano. Eu disse, mas e agora voltar para fazer o 1º ano de novo, né? Porque era o curso técnico. Não posso, enfim. Então eu estava bem perdido e aí eu escutava muito uma rádio, não vou falar o nome aqui porque é concorrente, né? Mas eu escutava uma rádio lá do meu 3 em 1. Aí deu que tinha um curso aqui, um curso de teatro, com Clênio Facim no TUI. E é onde a gente apresenta hoje no Espaço Cultural Clênio Facim, finado Clênio, que faleceu ano passado. E aí tem esse curso, um curso maravilhoso, venha fazer, tá. Aí eu, bem no mês que talvez eu pegasse quartel, na época, em 88, ficava uma semana no quartel. Nunca quis, né? E aí eu falei com a avó. Aí a avó que tava me bancando disse, vó, não peguei quartel, vou embora pra Santa Maria. Posso ir? Tem um curso de teatro. Vamos lá. Mas eu nem conhecia Santa Maria. Só via falar, eu não queria nem sair de Rosário, mas eu queria sair. O que eu saí de lá, porque eu sabia que aqui tinha teatro. E não tinha informação, não tinha celular, não era como. Não sabia de nada. Eu queria fazer teatro. Eu não contei um fato importante. 1 ano antes eu ia fugir com o Serelepe. O Serelepe estava lá. E eu ia assistir todas as peças. Eu tinha 17 anos e eu cheguei em casa e disse, eu vou embora com eles. Eu fui lá e falei com eles que eu ia embora com eles. Não, tu é menor, não pode, não. Então uma das coisas, vamos mandar o Elker pra Santa Maria. E aí eu tava naquela fase, assim, aprontava muito, mas muito mesmo. A minha avó com 15 anos me deu uma moto, olha isso, nunca pedi. Com 16 me deu um carro, claro que não tinha carteira, não tinha nada, né? E aí eu era muito mimado, mas eu não pedia nada. A minha avó me mimava assim, não, vamos mandar o El, porque assim ele para de aprontar, né? Mas ele vai ficar 1 ano e vai voltar, não vai gostar. Olha aqui, ó. Não quis mais sair daqui. E aí, eu não fui embora com o Serelepe. Cheguei aqui, fui morar numa pensão. E aí eu fui atrás do tal do curso do TUI, porque é lá do espaço. Cheguei lá, tava ele lá. Mas era muito caro, como se fosse uns R$2.000 hoje, 1.500, eu não sei, era 300 alguma coisa, mas era muito caro. A avó disse, não, a gente paga, te dá um jeito. Eu disse, não. Aí essa senhora, a dona da pensão, falou do Grupo Presença, do Freire Júnior. Quem sabe lá eles fazem uns cursos que chamava Ciclo, antes vai lá e ele trabalha na Câmara. Fui lá. E eu sempre fui muito tímido, e sou até hoje. Mas para essas coisas, não, eu vou atrás, né? Boto carão e vou. Cheguei lá, o Freire. Meu guri, senta aí, quer tomar um cafezinho? Obrigado. E aí, então, tu quer fazer o curso de teatro? Quer entrar no Grupo Presença? Já fez teatro? Já. Com quem? Com o Serelepe. Anos fazendo com o Serelepe. Eu menti que eu fazia curso com o teatro com o Serelepe. Então tu já sabe, tu já é bom, tu já entende palco. Sim, nunca tinha pisado na minha vida no palco. Aí fui lá, fiz o ciclo, que é o circo, o curso de uma semana inteira. E aí eu fiz um teste que era um monólogo e um diálogo com outra menina. Aí no monólogo bateram palma lá com a Miorim Paiva, grande atriz da época também aqui. Muito bem. Esse, bom, vou te chamar aqui. Tu foi muito bom no teu teste, muito bem. Mas é uma comédia, não é um drama. Tu fez um dramalhão. O que eu fiz, eu acostumado a assistir o Serelepe. E era uma história de uma mulher, mas tu fez... Enfim, entrei, né? Ele ficou 1 ano e meio me testando
Um ano e meio eu não pisei no palco. Eu fui pisar no palco em 89. E eu colocava cartaz, ia atrás da produção. E ele me testou 1 ano e meio. Todo mundo faltava, chegava atrasado e eu lá. Todos os dias, toda hora. E eu não sabia que tinha o curso de artes cênicas aqui. Enfim, pulando para... Aí depois ele me colocou uma peça, até eu fiz um dos protagonistas em 89 e nunca mais parei. Com ele. Todas as peças eu fiz, né, com o Freire. Aí eu descobri o curso, também tem uma história engraçada, já posso fazer a ponte pro curso. Aí eu disse, não, vou então fazer alguma coisa que chega mais perto. Dizia lá no folheto, educação artística. Educação artística, eu sempre gostei, é perto das artes cênicas. Ele deve ter alguma coisa de teatro pra eu fazer, né? Fui fazer. Na fila, era lá na BB, na fila que eu descobri que tinha ali artes cênicas, artes visuais. Eu, quê? Então lá eu podia escolher o que... Porque era 2 anos de tudo conjunto e 2 anos separado. Minha felicidade, assim, fiz. Não passei. Não entrei. Porque eu tava fazendo a FIC também, portugueses. E aí, não entrei, eu entrei na 5ª ou 6ª chamada. Mas aí que antes eu fiz o supletivo, que antes que eu tava relapso, cheguei aqui, fiz supletivo, tudo, pra poder alcançar, fazer o curso de artes cênicas. Aí... não chamavam, aí chamavam fulano pelo jornal, nada. Chamava pelo outro jornal, nada. Eu disse, não, mas eu quero entrar, já fazia quase 3 meses de aula. Eu disse, vão me chamar. Se não me chamarem, eu vou lá. Eu disse, Freire, olha, vão me... aqui, ó, não passei, mas eu sou o próximo. Não, vamos lá então, lá no DERC, vamos falar. Ligou pra lá, não, mas o Elker é numa sexta? Não, só na segunda agora, porque a gente tá esperando quem entra. E o Freire, então vamos até segunda. Aí o Freire disse assim pra mim, Elker, pega todos os teus documentos, se não te chamar, tu vai lá, vão te chamar, tu já tá com os documentos. Aí ele foi lá comigo, levei todos os meus documentos, não tinha mais. E ele, não, agora já perdeu a vaga, porque até a semana que vem tu não vai conseguir trazer os documentos. E o Freire tá aqui os documentos dele, ó, todo. Aí eu entrei no curso e fui o único, eu e o colega de 15 a me formar no tempo hábil dos 4 anos. Fui relapso no 2º grau, mas o que eu gostava e que eu amava, Deus o livre, não peguei nunca nem exame. Estudei bastante. A gente chegou na metade do programa, o sinal já passa voando. E a gente tinha até combinado um assunto para esse blog, a gente não conseguiu chegar aí, no que é ótimo, né? Porque tem, quando o programa é bom, quando é entrevistado, tem histórias assim. Obrigado. Passa muito rápido. Marcelo Cabala, eu acho que a gente vamos rodar intervalo, acho, primeiro. E a gente, na sequência, a gente volta para falar um pouquinho sobre a companhia Retalhos de Teatro, criado pelo Elker, ainda nesse período de graduação e algumas histórias da sua vida. A gente volta em instantes. De saúde exclusivo para o servidor público estadual e municipal chegou em Santa Maria. O Plano Complementar Saúde Paz oferece a partir de R$ 43,67 dos primeiros 2 meses excelente cobertura com abrangência nacional através da Rede Unimed. São 2 operadoras que se unem para oferecer o melhor plano ao servidor público e sua família. Ligue 55-3214-2814 e deixe a família Saúde Paz cuidar de você. Já está disponível o aplicativo do Grupo Diário. Nele, você escuta a rádio CDN 24 horas ao vivo e pode consumir todo o conteúdo do Diário e do BEI. Tudo em um só lugar. Baixe agora. Disponível para Android e iOS. Faça o vestibular de verão da Universidade Franciscana e comece sua transformação no ensino superior, cursando uma graduação presencial, semipresencial ou EAD. Ingresso com prova de redação online, aproveitamento da nota da redação UFN ou nota de redação do Enem. Vestibular complementar de verão UFN. Viva a sua transformação. Inscreva-se agora em ufn.edu.br. Quer falar com a CDN? Sugerir uma reportagem? Participar da programação? Mande um recado para o WhatsApp 55 991 36 2472. Rádio CDN 93.5 FM. 24 horas ao lado da comunidade.
amigo que é amigo, te conecta com o mundo, te conecta com todos, te conecta com tudo. Com a Amigo você pode. Internet fibra ótica com ultra velocidade para você se conectar quando e onde quiser. Velocidade, qualidade e suporte local você encontra aqui na Amigo Internet. Tá esperando o quê? Chame a gente através do 0800 645 4200 ou pelo site sejaamigo.com.br e descubra um mundo de possibilidades. Amigo, viva conexões reais. O Sala de Debate traz opiniões sobre diferentes pontos de vista de tudo o que acontece em Santa Maria, no estado, no país e no mundo. Com o comando de Claudemir Pereira e Rogério Kerber e a presença de mais de 60 debatedores por semana, você acompanha o programa na CDN e na TV Diário. É de segunda a sexta, em 2 edições, ao meio-dia e às 19 horas. O Clube Demais é muito mais vantagens para você. Aproveite agora. Voucher de R$20 na cafeteria e bistrô Belga Café. Acesse clubedemais.com.br e vem ser mais. Clube Demais, o clube de vantagens do assinante do Grupo Diário. DNA. José Quintana Júnior. Estamos de volta com o DNA, o programa que revela a identidade da nossa gente. Siga ao lado do nosso entrevistado de hoje, Elker Paes. Sempre lembrando que você pode acompanhar nosso programa também pelo nosso canal do YouTube do Diário e pela TV Diário do canais 26 e 526 da NET. Elker tem tantos assuntos, a gente no intervalo vai combinando, a gente às vezes não consegue cumprir metade da etapa, né? A gente agora vai direto até o fim do programa. Mas vamos falar justamente da Companhia Retalhos de Teatro, que foi uma composição, uma criação tua, justamente no final da graduação. Isso já puxando, eu peço desculpa porque me empolgo falando, né? O programa é teu. Mas aí então eu já vou juntar lá com da questão do meu avô, que era representante, que ele era caixeiro, tipo caixeiro viajante, né? Viajava e ele tinha as amostras de tecido, viajava e vendia tecidos nas cidades, assim, né? Ficava dias e viviam as amostras e sobrava muito lá em casa, porque eu morava com eles, com o vô e com a avó, então tinha muitos retalhos de tecido. E aí eu entrei no curso, né? Como já tinha falado no bloco anterior, e em 95 eu sempre gostei da história do Shakespeare, Romeu e Julieta, e estudei muito ela no curso também, né? E aí eu tinha que fazer uma direção final. Como interpretação eu fiz Nelson Rodrigues, Os Sete Gatinhos, e na final como diretor eu fiz Romeu e Julieta. E aí eu transportei, aí eu vou tentar acelerar, eu transportei pro Clau. Não tinha Clau, não existia, ninguém sabia o que era Clau, ou o Palhaço de Circo ou Clau. Mas eu tinha ido num festival com um grupo da universidade mesmo, era um grupo de Floripa, que era o Clau, o Palhaço sem a fala. Né? Não que não precisa não ter a fala, mas eu me encantei com aquilo. Cheguei e falei para minha coordenadora, Nair, e eu falei assim: eu quero montar um Romeu e Julieta de Clau. Antes ia ser circo, mas aí foi pro Clau. Ela disse: não tem, vai atrás dos filmes, vai. E assim a gente começou, ir atrás do filme, viver muito Charlie Chaplin, enfim. E aí eu trouxe muita coisa também do teatro circo lá, que é o do Serelepe. Enfim, o que reuniu? Aí eu vou ficar por Santa Maria, meu último ano, vou fundar o nome da companhia, e aí veio Companhia o quê? Que eu tinha escolhido alguns atores para trabalhar. Aí surgiu Companhia Retalhos, né? Porque a gente estava costurando em retalho. Não tinha dinheiro para fazer os figurinos, eram muito figurinos, era um espetáculo popular. Do Romeu e Julieta de Clau e sem a fala. Então vamos colocar o nome de Companhia Retalhos. E aí, pelos retalhos que meu avô doou para fazer os figurinos. E até hoje é o nome Companhia Retalhos. E hoje agrega retalhos, que muita gente já passou e passa pela companhia. Como é uma cidade itinerante, né? Muitos estudantes vão embora, né? Poucos ficam aqui, então muita gente já passou pela companhia. Então eu tenho esse símbolo dos retalhos, né? Todo mundo vai agregando esses retalhos, é uma grande colcha de retalhos a companhia. Mas eu vejo, essa é uma história de 28 anos e praticamente paralelamente, pouco tempo depois, tu também tem história como professor de teatro, né? E isso é que eu me formei como professor também, né? Que foi a licenciatura, fundei a companhia.
E aí, em 96, já fazia uns 2, 3 meses, eu fui dar aula ali no Santa Maria. Eu tinha no Colégio Santa Maria, um marista ali, mas eu não era contratado pela escola, eu era contratado para alguns grupos de teatro que eu formei ali. E aí, em 98, por ir começar com esse espetáculo Goiabada com Queijo, nós começamos a ir para festivais estadual, e foi ganhando, porque ninguém conhecia esse espetáculo. É uma história bem bonita. Ninguém conhecia esse Cláudio e Romeu e Julieta sem fala. E aí a gente tava para estrear, começou a ir pros ônibus, pras boates, nós íamos pra rua e fazia as esquetes de espetáculo e todo mundo viu. Então a estreia, que foi dia 14 de setembro de 95, não tinha o teatro ainda, a minha reforma foi no Tembé, teve 2 sessões. Teve 1.200 pessoas na primeira sessão e 1.000 pessoas na segunda sessão. Só não ficaram porque estava tarde, não ia ter, tinha que pegar ônibus para ir para os seus bairros. E explodiu. E aí nós começamos a ir para festivais de teatro, começou a ganhar festival. Como nós íamos ao festival, aí teve um festival que nós fomos em Caxias, que era regional, ganhou. Fomos estadual em Erechim, que era todos os do interior, ganhou. Foi pro Regional Sul, São Paulo, ganhou com esse espetáculo. Foi pro Brasileirão, aí não ganhou, mas aí foi pro Brasileirão, né? E aí foi assim, aí começou. E aí o IACEM e a Secretaria de Cultura do Estado gostou tanto do espetáculo, como não tinha fala, fez uma temporada no Uruguai, em várias cidades no Uruguai, e terminou a temporada no outro ano, e nós ganhando em dólar. Imagina, aquele estudante estava fazendo, nem sabia, a gente não estava preparado para isso. E terminamos essa temporada, e o espetáculo foi o último em Montevidéu, em outubro de 96. E nisso tu começa também, então, tu estava falando da aula no Marista? No Marista em 96 e em 98. Por isso que aí eu comecei para festivais. Me descobriram em Juí, eu já tinha ido apresentar lá outro espetáculo, que era da universidade, me chamaram para dar aula há 1 ano e eu estou há 25 anos. E o que significa para ti ser professor? Professor é uma vocação, né? Amo, assim, é muito sério o professor, tu passar um conhecimento, passar o teu conhecimento, mas não é só passar o conhecimento, e sim ter muito respeito e ter a troca, porque se eu tô aqui contigo, eu tô passando o meu conhecimento, tu tá passando o teu também. Se eu tô com uma criança, é outra, quando eu tinha a idade dessa criança, era outra geração, eu tenho que respeitar o que tá vindo. Então, para mim é uma troca, sabe? Não só como professor, mas como artista. Vamos falar um pouquinho sobre essa troca. A gente tem um quadro no programa DNA que é justamente o diagnóstico, os especialistas em Elker. Nós vamos ouvir 2 depoimentos justamente sobre essa troca. Impossível fazer parte do cenário artístico e teatral de Santa Maria e do Rio Grande do Sul e não ter ouvido falar no Elker Paes. Foi assim comigo. Quando eu cheguei em Santa Maria, ele foi uma das primeiras pessoas que eu ouvi falar do Elker e da Companhia Retalhos de Teatro. E já tinham 17 anos de estrada, com espetáculos de sucesso naquela época ainda. E também foi o primeiro espetáculo que eu assisti em Santa Maria, foi o Romeu e Julieta, que me encantei assim de primeira. E para minha surpresa, para minha felicidade, eu fui convidada a fazer parte, a integrar o elenco da Companhia Retalhos de Teatro em pouco tempo morando em Santa Maria, o que foi incrível para mim. Eu lembro que eu me sentia muito sortuda por ter tido essa oportunidade. Então, o Elker, ele é extremamente importante na minha trajetória, na minha criação e construção enquanto atriz e diretora, enquanto artista em si. Eu sou muito feliz e grata por tudo que a gente viveu e que a gente viverá, porque eu amo demais o Elker e ele vai fazer parte da minha vida para sempre. Ai, meu coração, falar do Elker, mexe comigo, porque falar do Elker é falar sobre a minha história, é falar sobre amor e falar sobre o meu primeiro e grande mestre. Eu o conheci quando eu era uma pequena menina e comecei a fazer um curso de teatro em que ele era meu professor. E depois, um tempo depois, a gente vem a trabalhar junto na Companhia Retalhos de Teatro. E ele vem a se tornar um grande amigo, um grande parceiro artístico e da minha vida.
Então ele passa a ser um eterno mestre e um eterno amigo. Aquele encontro de almas que transforma a nossa vida, sabe? O Elker é uma pessoa muito generosa, é uma pessoa apaixonada pelo teatro. E eu carrego comigo, e grande parte da minha artista está nas raízes de tudo que eu vivenciei e aprendi com ele, e eu passo adiante. Elker, eu te amo muito. E eu sou muito grata ao universo por tudo que eu vivi ao teu lado. E não sei se você tem noção da tamanha importância que tu tem na minha formação enquanto ser humano, na minha formação enquanto artista e na minha realização pessoal e profissional ao longo da minha trajetória. Eu sou feliz de ter a minha vida e fui muito feliz com tudo que a gente viveu junto. Sou muito feliz e muito grata. Te amo, Elker, te admiro. Quais foram esses dois depoimentos, Elker? Alexia Carla foi a primeira e Ângela Bittencourt, que foi a segunda. Ou Angela Heck, é porque ela mudou o nome na trajetória dela. As duas Julietas que fizeram Romeu e Julieta, e as duas estão morando no Rio de Janeiro. E... meu Deus, são duas pessoas incríveis, assim, duas... Meu Deus, que tem muito... Me pegou de surpresa, né? Não sabia disso. E a Alexia, ela dirige online, junto com o Júlio e comigo, esse espetáculo às 6 horas da tarde que eu te falei. E ela, realidade e ficção. Então, como é possível se fazer teatro, mesmo na pandemia que veio, a gente estreou o espetáculo na pandemia aqui, enfim. Falando das meninas, né? A Ângela foi minha aluna numa escola de teatro que tinha aqui da Luzarte. Depois ela entrou com 14 anos, ela fez Shakespeare, Macbeth comigo. E ali ela, com 18 anos, ela sempre quis ir embora pro Rio e fazer a carreira dela lá, e ela ficou alguns anos conosco, fez muita coisa, assim, é uma pessoa maravilhosa, a família dela, assim, todos, é uma retalho, são uma retalhos elas duas, né? E coincidentemente as duas foram as Julietas, quando a Ângela foi embora, e depois entrou o Alex pra fazer a Julieta. E em relação, nós estávamos falando também, a gente combinou no intervalo sobre a possibilidade de conversar, tu traz um pouquinho algumas situações de infância pra tua obra, né? Sim. Essas 6 horas da tarde, que é assim, em 2010, vou tentar ser breve, em 2010, me deu uns quantos anos eu já fazia em 2010, fazia 20 anos de teatro, menos. Eu tava meio, assim, o que tá acontecendo comigo? Eu tava meio, não é descontente, não tava bem confortável com o que eu estava fazendo, que queria mudar alguma coisa. Eu já tinha feito filmes, curta-metragem, coisa, mas nunca tinha dirigido. E aí eu disse, não, quero mudar, eu quero alguma coisa, né, que mude. E aí veio a história na esquina de casa, no outro apartamento que eu morava, tinha umas meninas que trabalhavam ali na noite, né, umas travestis, e eu passava ali e ficava olhando aquilo. Esse é isso que eu quero falar, né? Que eu não entendia esse lado, né? Esse lado assim, ó, é gay, imagina, estamos no mês trans, né? Imagina, 10 anos atrás eu não entendia, eu como artista, eu precisava entender esse universo da prostituição e o porquê, e enfim, aí eu fui e mergulhei nisso, entrevistei 30 travestis, pedi, eu ia no ponto, o que eu quis fazer com quis transformar em cinema, né? Em vídeo, pra deixar. Porque o teatro tu esquece, não é uma peça gravada. E ali tá sempre rodando, né? E aí eu escrevi uma história. Claro, tive uma equipe de mais de 100 pessoas pra isso, tá? Atores e tudo. Só que se eu vou botar aqui, estoura tudo em tempo, né? A gente não faz nada sozinho. Só que eu queria me desafiar. Isso pra mim é desafio, sabe? Tu que tu não conhece, e deixar o legado. E aí eu fiz uma ficção, uma fatia do bolo das histórias delas. Aí eu criei uma história fictícia, tá? Mas isso foi premiado no festival, que foi para outros festivais, e às 6 horas da tarde o nome do filme, o curta-metragem. E em 2020, começou a pandemia, né? Foi 2020, final de 19 eu já aí eu me realizei com aquilo. Opa, fiz alguma coisa, aí voltei pro teatro, tudo. Em 2020, eu já queria, assim, ó, me desafiar, eu já tinha feito um monólogo, eu queria fazer outra coisa e voltar à história, porque meses antes de vir a pandemia foram mortas as 4 mulheres trans, né?
que foi em termos de 4 meses, assim, mataram, bem dizer, 5 e uma em cada mês, assim. E eu disse, não pode parar. 10 anos atrás eu falava sobre esse assunto e nada mudou, só tá piorando. Então vamos colocar isso pro teatro. Aí tem a Marquita Quevedo, ela já veio aqui, ela participa do espetáculo, ela me ajudou nessa reunião pro filme. Tem a Tayla Fênix, que faz toda, que eu faço a travesti, e elas são as convidadas. Aí a Alexia e o Júlio dirigem. E aí tem a história da obra que eu reescrevi. Aí eu coloco não só a ficção do filme, eu misturo o filme, tem cenas do filme que é passado no véu, que o cenário é um véu, porque o véu vem lá da minha história da criança do véu, e o véu, o véu é o véu da minha tia, que ela doou pra mim. É o véu que eu usei no filme e é o véu que eu uso no espetáculo. Que é o mesmo véu, aquele com cheiro de naftalina ainda, e eu falo no espetáculo. E aí eu reescrevo essa história. Só que no teatro eu reescrevo essa história e eu misturo o que foi da minha infância e coisas que poderia ter feito. Meu pai nunca foi tão homofóbico assim, era homofóbico, mas não assim de bater na minha mãe, de me bater. Isso eu coloco porque eu misturei outras histórias. De ser bêbado, então tu não sabe, quem sabe realmente a história sou eu. E eu escrevi essa história mandando pra Alex em áudio, às 6 horas da tarde, porque o nome é 6 horas da tarde, porque sempre muda, tudo para. Pra mim sempre me deu uma agonia. E Rosário, não tem muitas árvores lá, que tu enxerga, quem vai lá pra faixa, pra Uruguaiana. Às 6 horas fica começa a escurecer e tudo para. Começa a me dar uma angústia. Então, por isso que muda o ciclo. Então, o que eu coloco no espetáculo? Onde as pessoas estão chegando ao trabalho e outras estão indo, que são as travestis, que são as trans, e tudo muda, E aí eu faço uma homenagem nas 5 que morreram. No final, falo o nome delas e digo um basta. E todo mundo grita basta da plateia a essa homofobia, transfobia, enfim. Tem tantos assuntos para abordar, mas a gente tem mais 3 diagnósticos sobre a tua pessoa. Oi, meu amigo querido, que linda e merecida homenagem esse programa tá fazendo para ti. O Elker é meu amigo há muito tempo, nós fomos colegas de faculdade, já nos conhecíamos antes disso. Construímos uma amizade muito bonita, uma parceria muito bonita que vem há anos, acontecendo. A gente já ficou alguns períodos meio afastados por conta de trabalho, mas a gente está sempre em contato pelo coração. Fizemos trabalhos muito importantes juntos e agora o mais recente, Dolores, ou aquilo que você vê, que nós fizemos mãe e filho. E é uma pessoa muito importante que faz parte da minha vida. Eu te desejo, meu querido, toda a felicidade do mundo. Eu admiro você muito pela tua luta com o teatro, pela tua luta com a arte, sempre resistindo, sempre feliz e animado, com a arte, com o caminho que você escolheu, que a gente possa ainda fazer muitas, muitas coisas juntos. Um beijo, te amo. Oi, Elker, tudo bem? Muito bom poder ter esse espaço, essa oportunidade para mandar uma mensagem para te relembrar. Já te falei isso outras vezes, mas sempre é bom lembrar que tu sabe que tu é uma pessoa muito importante para mim, na minha trajetória, que foi muito importante o período em que tu foi meu professor de teatro e todo o incentivo que tu me deu para seguir, no mundo das artes, para começar a fazer a faculdade de artes cênicas, enfim, e depois todas as trocas que a gente teve, durante o período que eu participei, tive o privilégio de participar da Companhia Retalhos. Tu sabe que tu é uma pessoa fantástica, muito, muito importante na vida de muita gente e que sempre inspirou e inspira e continua levando arte, e pensamentos importantes nesse mundão todo aí. Muito obrigado por fazer parte da minha trajetória e colaborar tanto
na minha vida e na vida de outros artistas e outras pessoas que você cruzou pelo caminho. Um abraço, né? Acho que agora tu já sabe quem é. Então agora eu vou falar. Um abraço do Léo, tá? O Elker é daquelas figuras emblemáticas na arte e na cultura de Santa Maria, né? Tu pode não conhecer o Elker, mas tu já ouviu falar do Elker, tu já ouviu falar do teatro do Elker, tu já ouviu falar da arte do Elker. E eu sempre tive uma admiração muito grande por tudo, pelo trabalho, pelo que ele representa, mas nunca tive a oportunidade de trabalhar diretamente com ele. Oportunidade que surgiu agora, recentemente, a convite dele, da Cândice, do Júlio, a gente montou o Dolores. E foi uma experiência única para mim. Trabalhar de perto com esse cara que é o teatro caminhando na tua frente, assim. Ele é, com perdão da palavra, foda, tá? É um cara ético, é um cara sensível, é o artista que tu quer estar perto, é o artista que tu quer trabalhar junto, porque ele respira a arte, ele respira o teatro. Ter montado cenário, figurino com ele, foi uma das experiências fantásticas que eu tive nesse ano que passou. E quem não conhece o Elker, quem não conhece o teatro do Elker, corra atrás, tá perdendo a oportunidade. Te amo, meu amigo, sucesso. E esses depoimentos, muito obrigado, Cândice, minha amigona velha, assim, o Léo, que foi meu aluno também, né, hoje somos parceiros, foi meu aluno e participou da Companhia Retalhos, hoje somos colegas, né, artistas, e o Luciano também, Luciano que fazia anos, a gente eu me ensaiava já para trabalhar com ele e nunca tivemos essa oportunidade de se aproximar e fazer esse trabalho Dolores. Muito obrigado por todos, assim, ó, bem emocionado. Vamos nos emocionarmos mais um pouquinho? Ai, meu Deus. Os últimos depoimentos, então. Ai, tem mais, hein? Oi, Elker Paes, tudo bem? Quero falar dessa pessoa maravilhosa, batalhadora, dedicada, amoroso, cuidadoso, estrategista. Te amo muito, muito, muito. Quero que tu saiba, tá? Que estou sempre torcendo por ti, pelas tuas conquistas, pelo teu merecimento. Que Deus te abençoe sempre, que te ampare, que te abençoe, que te proteja. Que tu possa seguir sendo essa pessoa maravilhosa que tu és e dedicado, tá? Com certeza, te amamos muito. Fica com Deus. O Elker, ele é singular. Ele tem um brilho nos olhos que me transforma, que me transformou, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional. Ele une as pessoas, ele é generoso, ele é um exemplo de amigo, um exemplo de marido, um exemplo de filho, um exemplo de irmão, um exemplo profissional que eu sigo e sempre vou seguir. Eu tenho muito orgulho da trajetória dele e tenho muito orgulho de fazer parte de um pouco da trajetória dele como artista e como companheiro de vida. Ainda bem que agora encontrei você. Eu realmente não sei o que eu fiz para merecer. Eu te amo sempre, te amo por tudo, te amo por tanto. Obrigado. Último minutinho do programa é tudo teu, Elker. Tá bom. Eliette é minha irmã caçula, mora em Porto Alegre. E o meu marido Júlio, meu companheiro, vai fazer 12 anos que trabalhamos juntos e estamos juntos, enfim, né? Ainda bem, a nossa música é do Marisa Monte. Eu não tenho mais o que falar aqui, só tenho agradecer a ti e toda a equipe, que eu tô muito emocionado mesmo. É que a gente que agradece a tua participação e a tua história e tudo que tu escreveu
pela cultura e a arte de Santa Maria. Não só Santa Maria, olha até onde está chegando a tua arte. Acabamos de ouvir depoimentos de pessoas que estão lá no Rio de Janeiro. Então... É uma coisa assim, ó, não pense assim, eu quero ser artista, eu tenho que ir embora daqui, Não, pode ser artista onde tu estiver, sabe? Faça coisa com alma e com verdade. Elker, mais uma vez parabéns. Obrigado. Uma honra te entrevistar. O programa DNA vai ficando por aqui. Siga com a nossa programação da Rádio CDN e também a TV Diário, os demais programas do nosso grupo. Até a próxima.